E aí, tudo bom? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje é domingo, 28 de setembro. O título de hoje, Um Novo Moisés. Como você sabe, começamos ontem o estudo da nova lição, Lições de Fé no livro de Josué, e acabamos de estudar o livro de Êxodo, que falava justamente ali do povo de Deus que saiu do Egito, né? E que era guiado por Moisés. E a lição de hoje, um novo Moisés. Aqui na lição de hoje vem falando a respeito de Josué, que seria esse novo Moisés, né? Na primeira parte, tem duas perguntas aqui. Por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? É interessante que Deus, após a morte de Moisés, ele fala a Josué de que Josué o conduziria, o povo, né? Conduziria o povo até a terra prometida. E aqui vem falando algumas características de Josué, algumas coisas que Josué passou, e também para que eles pudessem ter a certeza de que Deus, mesmo que Moisés já estivesse morto, Deus ainda estava guiando o povo, né? E a lição vem falando assim, embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do primeiro capítulo, né? Porque vem falando muito de Moisés aqui no primeiro capítulo, cita o nome dele 9 vezes, enquanto o nome de Josué é citado apenas 4 vezes, né? E fala assim também, neste momento da história, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés ainda era uma possibilidade, não uma realidade consumada. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e, ao mesmo tempo, criam uma expectativa de seu cumprimento. Aqui no capítulo 1 de Josué, do 1 ao 9, vem justamente falando a respeito do que aconteceria, que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. E aqui ele vem falando, orientando, e diz no fim: ser forte e corajoso, né? Porque estarei contigo. No verso 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma outra curiosidade que é mencionada aqui na lição de hoje é que diz que Josué era servo de Moisés e Moisés era servo de Deus. E demorou uma vida toda de serviço para que Josué pudesse ser comparado, depois mencionado como servo do Senhor, né? Ele é mencionado lá em Juízes capítulo 24, verso 29. Uma outra coisa que vem falando a respeito da vida de Josué é que Josué estava ao lado da tenda sempre. Moisés entrava na tenda para falar com o Senhor e saía, e Josué sempre ficava ao lado da tenda. Moisés e Caleb se revoltaram porque eles dois foram escolhidos como espias para entrar na terra. E depois que eles entraram e voltaram junto com os outros 10, os outros falavam assim: olha, a terra é boa, só que tem gigantes lá e são poderosos, homens de guerra e tal. E ficava desanimando o povo de entrar na terra. Então Moisés e Caleb rasgam as suas vestes ali em sinal de chateação ali com o povo por estarem falando daquele jeito, né? Porque eles disseram assim: não, mas Deus prometeu, Deus falou que ia nos dar, então nós podemos entrar nessa terra. Inclusive, os outros espias todos morreram de praga e eles dois foram os únicos que se salvaram, né, daqueles espias. Outra coisa é que apenas Josué e Caleb daquela geração entraram na terra prometida, e depois disso, né, Deus fala para Moisés impor as mãos sobre Josué, porque ele seria o escolhido para guiar o povo rumo à terra prometida ali.
Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Senhor, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvida sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. E o verdadeiro líder de todo cristão, de todos nós, é o próprio Deus, né? Por mais que a gente admire os líderes, por mais que a gente admire as pessoas que a gente possa admirar as pessoas que estão à frente, mas o líder máximo sempre tem que ser Deus, né? E não outro homem. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderar seu povo. Por que é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja? Por que é importante a gente lembrar disso? Por vários motivos. Um em especial é que Deus não falha. O homem sempre falha, sempre decepciona, sempre acontece alguma coisa. E nós precisamos ter a certeza de que quem está na liderança, no controle de todas as coisas, é o próprio Deus, né? Então, que a gente tenha isso em mente e que nós também sejamos fortes e corajosos para que, com confiança, a gente siga também nessa caminhada. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, de saúde, por mais um dia na Tua presença. Te peço, Senhor, que conduza também as nossas vidas, use também as pessoas que o Senhor quer usar para que nos conduza e que todos nós possamos, cheios do Espírito do Senhor também, sermos fortes e corajosos para seguirmos neste caminho onde quer que o Senhor nos mande. Fique conosco, dá-nos o Teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, fique com Deus, bons estudos aí, estude a palavra do Senhor, fortaleça a sua fé nele e ore também por mim, para que eu também fortaleça a minha fé no Senhor e juntos aí vamos seguindo nessa caminhada, tá bom? Fique com Deus, que a terra prometida é logo ali.